Então, tu é a nossa convidada autêntica e tem um presente. Muito obrigada. Agora sim, tu estás dentro do quadro de convidados do Vinhascast, que essa é a nossa assinatura. Ai, que legal. Muito Certeza. obrigada. Vou querer um Ó. cafezinho, então, pra inaugurar a xícara. Mas vamos aproveitar, então, que tu já tá gravando. Gui, Olha, é tu que tá gravando hoje, Guilherme? Hoje sou eu. Mentira, cara. deu o Gui hoje. Fernando, inclusive, o nosso... Quem sempre tá operando com a gente, o Gabi é o nosso sócio, o Gui trabalha conosco, Aham. mas eles também têm o microfone deles ali, porque qualquer Obrigada, coisa que a gente Pri. precise de uma com pesquisa na dúvida. internet, alguma coisa... Sim, dá um, o nosso oráculo... dá um Google aí. Isso, o nosso oráculo tá ali. Deixa eu invadir o episódio um pouquinho. fica bem à Vai, cara. vontade, Vai, né? fica à Esse papel vontade, aqui cara. tá feio, tá ruim? Não. Não, eu fiz aqui não assim, tem ó. isso. Sabe o que eu fiz? Eu fiz aquelas coisas que a gente às vezes esquece do nome da coisa, ou, Aham. né, uma colinha assim pra não esquecer alguma coisa legal que possa ter acontecido. Muito obrigado, que eu não Gabi. botei. É. Mas Não, assim, só porque eu organizei minha cabeça antes de Aqui- vir pra cá e fiz um roteiro da minha vida. E o Gabi já... Eu sei como é que é, às vezes a gente sempre fala isso, de tentar organizar as ideias, né? Sim. O Gabi já pediu 10 vezes pra gente trazer coisas também, a gente esquece, mas porque a gente gosta, assim, que a Sim, ideia bom, é... a descontração mesmo. Exatamente, né, a ideia é quando falando. esquece os microfones, esquece as câmeras e a gente consegue, Sim. gravar. Vamos seguindo Vamos seguindo. daqui. Tá gravando? Vamos Tá continuar. gravando? Tá tudo ligado lá. Muito obrigado, Gui. Obrigada. Fernanda, então, muito, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Obrigada. A gente tem um negócio que a gente sempre faz, que é agradecer o tempo. Uhum. Né? Hoje, para quem está nos vendo em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, aqui em Porto Alegre agora estamos gravando sexta-feira ao meio-dia, ou seja, Numa chuva. chuva. E eu falei ainda pra Paloma assim, eu errei a roupa rude. Eu botei assim, botei uma camiseta manga longa, botei um moletom. Não precisa de jaqueta hoje, vai ficar... Mas a umidade dessa Tá chuva muito úmido, tá muito frio. tá muito frio. Então eu dei uma errada brusca na roupa hoje. Mas já estamos aqui no quentinho, no estúdio. Então eu te agradecer o teu tempo de ter vindo aqui, compartilhar a tua história conosco, vai ser muito legal. Estamos bem ansiosos, né, pra conhecer essa história já. A gente viu um resumo, né? É, a que famosa o mini Felice bill. que nos mandaram, a gente falou, nossa. E aí eu mandei em outro grupo, eu falei, olha quem é a nossa convidada. Todo mundo, nossa, essa é uma convidada. E eu, meu Deus. Jura, né? É bem isso. Mas é porque eu acho que a minha experiência, assim, tem bastante movimentos, né? Eu me movimentei muito durante toda a minha vida profissional. Então, quando a gente olha o todo, assim, parece assim, nossa, como essa pessoa fez coisas, ou como ela, né, transitou. Mas, no fim, a vida, a gente já tem 42 anos, né? Eu vou fazer 43 amanhã. Então, assim, a gente acaba... Bom, é isso, a gente tá vivendo, né? São as suas vividas, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho que é isso. Posso começar? Como é que a gente vai? Vamos pagar a conta antes, né? Vamos Vamos pagar a começar pela pagando a conta? Eu vim tomando já o É. nosso primeiro patrocinador, porque estamos Amado, numa querido. semana complicada. Eu vou dizer assim, ó, que bom que é sexta, só que sábado ainda tem a quinta atração, domingo ainda tem local e segunda é pré-venda. Então, assim, não... Fernanda, nós temos algumas empresas e uma delas é uma agência de eventos, Ai, tá? Que legal. trabalha com festivais musicais, trabalha com produção de qualquer coisa, na verdade. Entretenimento, festa de final de ano de empresa, simpósio médico, mas o nosso core, nós nascemos produzindo alegria, que a gente fala, em festas, festivais, enfim. E dia 26 de outubro nós temos um grande festival para 20 mil pessoas. E nós estamos na Nossa. semana do lançamento. É a nossa amada feijoada com samba. Ai, que legal. Isso. É. E nós estamos na semana do lançamento e aí tá todo dia nós estamos assim... Então, tu conhece o Pita, Claro, o Peter... meu marido. Que loucura! Ele acabou de fazer um evento com a gente, No né? Barra? Ensaios no Barra. Ah, sim, Aquele- sim. aquele sim, evento sim. nosso. Que loucura! Casada com o Pita. Ai, que... Isso é muito bom. Começamos já, assim, conectados. Com certeza, Conectados. com certeza, com certeza. Ah, que legal. Fantástico. Sim. Mas, bom, tu entende bem do nosso meio, né? Sim, E essa sim. semana eu acho que eu e a gente começou no 340 voltagem, agora a gente já tá no 57 ali, né? A gente tá... Porque a gente tem 5 atrações nacionais, né? Que a gente já anunciou 3. Turma, MC Daniel, Mateus Matheus e Cauã. Hoje é Pichote verdade. e amanhã é Belo. Só que isso... a gente tá literalmente 17 campanhas ao mesmo tempo. Uhum.
Bah. Então, assim, uma gestão de cada segundo. Falaram ali, saiu aqui, aí hoje agora a gente pode falar, né? Hoje hoje a RBS nos vazou e saiu as atrações que a gente tá anunciando. Então, assim, é uma gestão o tempo todo. Aí eu, Ah, ignora legal. o uso a favor, ignora o uso aquela coisa. É Assessoria muito de bom. imprensa e tal. Então, Sim. assim, dito tudo isso... Que é a nossa querida Carol Moura, que também trouxe ela pra cá, Sim. né? Agora um beijo Isso. pra Carol. Maravilhosa. Isso. Maravilhosa aí, nos apoiando. Sim. E vim tomando meu Red Bull, então, voltando. Que eu voltando. tava, por causa dessa correria, então, para dar uma energizada do Red Bull. Estamos sentados nas nossas queridas e amadas cadeiras da Cadeirode, que não são só cadeiras, e sim mobiliário completo para o seu escritório. Estou vestido inteiro de Espírito Santo, que é o que nos veste. É verdade. Academia Rafael Toro, vou deixar para ti. Mas a Academia Rafael Toro vale muito a pena olhar, que é uma escola de finanças, mas é uma metodologia totalmente diferente, assim. Então, ela não é nem um pouco conservadora. E eles ensinam inúmeros cursos, CPA 10, CPA 20, todos esses que precisa para banco e para hierarquias maiores lá dentro. É uma metodologia incrível. Então, vale a pena dar uma olhada no Insta também. E eu fui convidado pelo CEO lá, pelo Vitório, para a gente falar sobre liderança, porque eles estão lançando um curso específico de liderança para bancários. E aí, como eu gosto muito dessa vertente, leio bastante sobre isso, né? Acabo aplicando nas empresas. Dei uma olhada em todo o currículo, foi muito legal. Conheci as pessoas que estão na liderança deste curso, também estão lançando esse curso, é muito legal lá. Nossos estúdios Combo, né? Estamos aqui. Fernanda já tá... Fernanda, aqui é a segunda semana, eu acho, que nós estamos. É a segunda semana desse local. O estúdio era numa sala de 30 metros quadrados, aqui a gente tá em mais de 100 metros quadrados, tem estúdio de foto agora, tem edição, tem um monte de coisa aqui A agora. grande novidade é essa, né? Que tem um estúdio de fotos aqui também, porque normalmente, a gente mesmo, né? A gente vive nessa correria e nunca para pra tirar fotos profissionais. Aí alguém me pede fotos, eu penso, meu Deus, tem Sim. foto na feijoada. E aí a gente, não, um estúdio então vai vir pra sanar essas questões. Legal. E aí, pagamos a conta paga. Quem que é a Fernanda hoje? E aí, daí, a gente vai começar a vir pra trás. Já que nós nascemos no mesmo ano, eu também faço 43 anos esse ano, só que lá em setembro. Sim. E aí, então... quem que é a Fernanda hoje? A Fernanda hoje é uma pessoa inquieta. Eu acho que é uma coisa que sempre me acompanhou na minha vida, assim. Eu sou uma pessoa inquieta e continuo uma pessoa inquieta, assim, né? Por realizar coisas, por aprender coisas, por explorar coisas novas, assim. Então, hoje a Fernanda é mãe, né? Eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de quase 6. Sou casada, então, né, tenho uma certa estabilidade na minha vida pessoal, o que me traz também muita paz e maturidade, porque saber lidar com as coisas, né, a gente vai crescendo, amadurecendo e lidando cada vez com novos desafios, né? A gente acha que chegou um dia no fim, agora já... Não, aí vem outro. Então, acho que a vida foi mostrando desafios. Eu me sinto uma pessoa muito melhor hoje do que eu era há 20 anos atrás, porque a gente aprende, né? A gente se acalma, a gente dá valor para coisas mais essenciais. Então, acho que eu me sinto, assim, em paz, de forma pessoal, de forma, assim, do meu amadurecimento, mas inquieta ainda, porque eu sempre fui muito ligada ao trabalho, né? Essa questão do trabalho, para mim, ela sempre foi muito importante. Eu trabalho desde muito cedo, assim, desde os meus 17 anos, assim. E sempre trabalhei, morei fora 2 vezes e trabalhei nos 2 lugares que eu morei fora o tempo inteiro, assim. Onde você morou? Eu morei na Austrália durante 1 ano e morei quase 3 anos na França. França, diferente. Foram coisas bem diferentes, assim, mas que também me manteve ligada ao meu mercado de trabalho, né, que é marketing, comunicação, e conhecendo outras formas de fazer, né. Sempre gostei muito de desafios, assim, né, sempre fui muito instigada pelos desafios. Então, eu acho que esse espírito, assim, aventureiro, inquieto, ousado, ele me acompanha. Mas eu tenho um lado muito pé no chão, né? Que é esse lado que eu acho que é o da família. Sou canceriana, né? Família, tranquila, gosta das coisas também organizadas, né? Mas tá sempre olhando pra fora, assim, vendo o que a gente pode fazer, o que a gente pode inventar. 3 anos na França. Tu já era mãe quando tava lá? Ou... Não, na França. Quantos anos foi na França? Eu fui pra França em 2006. Eu fiz 25 anos. Então tem história antes ainda, começa nos 16, né? Dos 17, dos 17 eu trabalho. Na França, foi uma coisa muito louca, assim, porque eu fui, na verdade, em função de um ex-namorado, que ele tava morando lá e, enfim, morava numa praia, né, que é Hossegor.
que tem surf. E aí eu fui para lá para viver com ele, né? E acabei fazendo um pós-graduação lá na ISEG, que é uma escola de comércio em Bordeaux, uma escola bem legal. E eu fiz um pós-graduação de desenvolvimento de produto. Então, aí tinha que estar ligado a uma empresa, e a empresa que eu consegui trabalho era uma empresa de surf, porque esse lugar que a gente morava era meio que a indústria do surf europeu é lá, tem altas ondas lá, é o Hawaii europeu que dizem, né? E tem uma praia com muita, assim, durante o verão é muita gente, porque é muito turístico, e durante o inverno, tipo Atlântida aqui, vazia total, né? Mas aí eu fiz esse pós em Bordeaux, que era 1h30 dali, e fiquei ligada à Insight 51, que é uma marca australiana de surf, meio tipo Volcom, assim, uma marca que tem um estilo mais gangster, assim, mais ousado, mais trash, assim. E aí a gente estava entrando na Europa e começando a desenvolver linhas especiais para a Europa, de coleção de roupa, né? Então foi muito legal, porque foi bem a parte de portfólio de produto que eu vivi com eles lá. Então, na época, o CEO ali da França era um grupo muito pequeno de pessoas. A gente começou a olhar muito a concorrência, então eu olhei todo o mercado de surf, né, da Europa e da França, principalmente ali no norte da Espanha, que é País Basco ali. A gente entendeu como é que a coleção se dava, como é que eram as cores, como é que eram os tipos de peças. E aí tentamos desenvolver uma coleção específica para o mercado europeu. Mas a gente fez muita coisa que vinha da Austrália e vendia lá, né? Então eu trabalhei na loja também como vendedora no início. E aí depois eu fui para dentro do marketing. E aí fiquei esse tempo lá fazendo experiência de trabalho, que foi muito legal, que eu aprendi muito, assim. E tinha essa coisa de falar inglês também, porque como eu morei na Austrália também antes, né? Então eu também tinha o inglês, também tinha um pouco dessa empatia com a Austrália, conhecia, né? Então também fazia muito essa relação França-Austrália, porque o francês não fala muito bem inglês, né? O francês ele tem um sotaque bem diferente, assim. Muitas vezes não se entende. Então, também foi bom porque eu consegui exercitar bem as línguas, assim, que é uma coisa que eu adoro também, nessa coisa da cultura, outros idiomas, assim. Então, aprender a falar o francês fluentemente, assim, foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer. Eu até escrevi esse dia sobre isso no meu Instagram, que como a gente... É importante se desafiar, né? A gente se colocar novos objetivos, assim, porque a gente consegue, né? O que a gente sonha, a gente consegue realizar. É um negócio que é tão batido hoje na internet, né, sobre isso. E a gente tem um grupo de sócios com vários investimentos, vários empreendimentos. E é muito isso, assim. Tipo assim, as pessoas... A cara das pessoas, assim... Quem de vocês... A pergunta que a gente mais recebe hoje em dia, assim... Quem de vocês já teve restaurante? E nós... Ninguém. Então, mas e quem que sabe fazer bacalhau? Ninguém. Mas a gente tem um restaurante português no Moinhos de Vento, que é o Amorim. Sabe? Porque a gente decidiu, a gente entendeu que o mercado precisava, a gente queria ter... assim como a gente tem um bar, que é o Canto, a gente quis ter agora um restaurante. E a gente vai lá e faz o restaurante acontecer. É isso. Porque a gente quer ter. Mas é longe de ser fácil. Longe de ser fácil. Mas, assim, se aventurar ou se arriscar a fazer um evento que a gente nunca fez, né? Que nem a Feijoada com Samba, que é esse ano. Então, assim, são as coisas que a gente se coloca à prova e realmente dá. Mas, assim... E um outro insight que eu tive também esses dias, eu estava conversando com uma ex-colaboradora da agência, e ela falou assim, sonhar não custa nada. E eu falei assim, Nossa, custa muito. Pra mim custa muito, porque eu coloco prazo no sonho. Eu coloquei... O sonho se torna um objetivo. Eu coloquei lá Exatamente. e, assim, as minhas horas de sono têm sido bem poucas, assim, as ligações elas têm sido minuto a minuto, porque exatamente assim, uma hora, claro, tem um sócio que cuida do restaurante lá, mas ele tem os problemas do restaurante. Nós estamos liderando hoje a agência, cara, tem os problemas da agência. O estúdio aqui tem os seus problemas também. Então, assim, sonhar custa... Se não botar prazo, não custa nada. Agora, se tu botar prazo, custa muito esforço. E é a diferença de quem faz e quem não faz. Exatamente. Mas eu tenho uma pergunta pra ti. Tu chegou a ver, como mãe, o livro aquele Crianças Francesas Não Fazem Manha? O Pita leu. Leu? E ele me contou. Eu sou meio, assim, eu começo a ler os livros e se eu não engato, eu não consigo terminar. Então, eu sou aquela que dá uma olhada geral e alguns eu termino, outros eu não entendi a mensagem, ok. Ok, muito obrigado. Mas o Pita é super estudioso, né? De todas as coisas, ele vai atrás, lê, se aprofunda, e aí ele me contou. Tá, mas e vivendo lá, é isso mesmo? É desse jeito que as pessoas, tipo assim, te vira aí?
Eu acho que eles estimulam muito mais a autonomia e independência do que a gente, né, brasileiro, assim. Acho que a gente tem essa coisa muito da fartura, assim, né? A fartura em tudo. Não só o nosso prato de comida é cheio, né? Como a gente gasta com coisas, a gente consome, a gente tem funcionário, a gente tem toda uma estrutura que funciona, né? O francês, ele é mais minimalista, assim, né? A própria pessoa, até eles têm também uma pessoa que faz faxina, coisa assim, mas é muito diferente da relação que a gente tem. Eu me lembro que quando eu fui pra França, assim, né, imagina ficar 3 anos lá, quando eu cheguei na casa dos meus pais aqui em Porto Alegre, os meus pais chamaram a funcionária deles por uma campainha, assim, porque era meio longe a cozinha. Eu fiquei assim, gente, como que a gente chama uma pessoa pela campainha, sabe? Tipo, pode ir lá, ou levar o prato. Porque é uma coisa cultural, é normal, tá? Tu tá aqui, chama a pessoa, ela vai tirar a mesa. E isso faz parte de um jeito nosso. Da cultura. E eu acho que isso se reflete muito também na educação, né? Porque lá na França, é tudo assim, eles têm dão muito valor para comida saudável, né? Aquela coisa da horta, da salada, né? O iogurte, eles têm toda uma outra pegada, assim, fora que eles têm 1000 delícias que eles produzem lá, né? Mas as mulheres, tu vê assim, eu morei na praia, né? Eu não morei em Paris, até fui para Paris algumas vezes, mas morei o tempo todo na beira da praia. Topless direto, né? As mulheres não usam muito sutiã, é aquelas blusas que ficam, né? Aquela coisa meio do linho, do branco, rasteirinha. Eu parei de usar salto depois que eu morei lá, né? Porque eu usava sempre salto, tava sempre com colar, com brinco, com coisa. Depois que eu morei na França, eu voltei, assim, tipo, não consigo nem usar anel quase, uma viagem. Parei, perdi o hábito, assim, sabe? Fiquei mais minimalista também num aspecto, assim. Então, eu acho que com as crianças também tem isso, assim, uma coisa mais do essencial, assim. Eles são mais ligados, assim, a um certo desapego, assim, né? Num nível, claro, né? Limitado, mas, tipo assim, a gente é mais sufocante, eu acho. Sim, sim. Culturalmente. Pra quem não sabe da história do livro, é uma americana que vai morar na França, e a história é parecida. O marido, ela foi transferido pra lá, ela vai junto, e aí elas têm um choque de cultura, de como criar crianças, e ela fica escrevendo sobre isso e se torna um best-seller e tal. E ela traduziu, assim, sendo muito rude na condensação, né, no resumo do troço, mas é uma criação muito mais dura. Do tipo assim, cara, eu só pego meu filho no berço 5 minutos depois que ele começar a chorar. Então, tipo, 5 Deixa minutos... chorar, isso aí é uma coisa que a gente não faz, né? Exatamente, tipo assim... Eu tentei, mas não consegui. Vai se virando aí, se vira até a última linha, até a última possibilidade. Claro que tem... É como tudo na vida, né, gente? Já, sei lá quantos livros eu já li, quantos podcasts eu já ouvi. Tu pega aquilo que te serve, né? Aquilo que tu vai adaptar pra tua vida. Ninguém escreveu um manual, né? Salvo conduta aí, mas não existe um manual pra todo mundo. Não somos iguais. Mas lá, esse livro em específico, eu li alguns livros sobre maternidade, paternidade. E esse foi um que eu disse, tá bem, existe uma coisa bem diferente da nossa, assim. Eles são mais racionais, assim. Eu acho que o europeu, ele tem uma coisa mais racional, né? Tanto tu vê no próprio idioma, daí é muito louco isso, que a gente começa a ver a forma como eles se comunicam, o idioma, a estrutura de idioma deles, do inglês, da Inglaterra, tu vê como é tudo muito objetivo, muito organizado. A gente brasileiro, a gente é muito fora da curva, na verdade, porque a gente tem 1000 expressões para falar sobre 1000 coisas, a gente usa muita gíria. Nosso português não é o português original, é o brasileiro, né? A gente tem essa coisa, assim, muito da fartura, da abundância, do calor humano, né? E isso é muito nosso, né? Tu vai pra qualquer lugar do mundo, não existe isso. Que a gente faz, o abraço, pra que tanto abraço, né? Eu não gosto tanto abraço, tanto beijo. A gente toda hora. E é estranho nas pessoas. A gente tem um grupo de casais lá de muitos anos, e tem uma das esposas, é a Fernanda também. E a minha esposa também é a Fernanda. Ela nunca. A gente já sabe, virou piada. Porque ela sabe que ela assim, cara, não, tipo, ela não quer abraço. Não. Sim. Então A gente dá 3 beijos ainda, né? Mas isso caiu, né? Tá caindo. Isso caiu porque, assim, eu acho que a geração da Paloma já não pegou isso. Eu não faço isso. Tinha os 3 beijos, né? A nossa geração era 3... Tanto que era o contrário. Hoje em dia, quando a gente viaja pra São Paulo ou pro Rio, o carioca dá 2 beijos. E a gente dá um só hoje em dia.
A gente dos 3, a gente Sim. pulou pra 1 e o resto do Brasil ficou no 2. E É a gente... verdade. Eu acho que os 3 já estão caindo. Já foi uma Ah, coisa do vem passado. Né? o 3 já não O tava. 3 não era um dava. movimento, perdia tempo, Bah, né? não, pelo amor de Deus, pra que tanto beijo? Né? Né? Aham. Muito engraçado. Aliás, se pegar pra estudar isso, deve ser da onde veio, né? Pra que 3? Uhum, Mas é isso aí. mas Era- as culturas, tem A gente culturas que, imaginou que se são antes assim, era tipo né? assim 6 e a gente pegou a época do 3, né? E Pode poderia, ser, né? Pode claro, ser que, pode veio ser, do 10 pode pro ser. 6 pro 3, Sim, agora sim. estamos no 2, talvez chegamos um. Mas aí, Fernando, tu falou que tu decidiu empreender. Antes de empreender, aonde tu tava no mundo pós-França? O que tu aconteceu? Como é E a que... Aconteceu Austrália muita também, né? coisa. Que a Austrália veio antes da França ainda. Eu amo a Austrália, eu gostaria muito de saber como é que foi lá pra ti. Eu vou te dar um panorama, assim, porque quando eu comecei a trabalhar lá, quando eu entrei na faculdade, né, primeiro ano, assim, comecei a trabalhar, De publicidade e propaganda? isso, fiz na SPM, e aí eu comecei a trabalhar com licenciamento de marcas, uma empresa que fazia licenciamento, que é nada mais do que pegar um nome, né, uma marca forte, e tu fazer produtos, né, fazer caneca, fazer não sei o quê. Uhum. Então a gente tinha a marca Jeep, a Cristiana Oliveira, que era uma atriz da Globo, que tinha toda uma linha saudável, e a gente fez um projeto para captar a Gisele Bündchen na época, junto com o GAD, mas não rolou. Mas enfim, a gente fazia licenciamento de marcas, e aí eu estava fazendo 18, 19 anos por aí, e aí, todo mundo viajando, né, morando fora e tal, e aí eu não queria ir para os Estados Unidos, eu queria fazer uma coisa diferente. Uma amiga minha já tinha ido para a Austrália, e fomos para a Austrália. A Austrália foi uma surpresa para mim, assim, porque eu fui para ficar 4 meses, e fiquei 1 ano, e na Austrália aconteceram coisas muito surreais. Uma delas foi que eu gravei o filme Matrix 2 e 3 como figurante. Eu trabalhei da Fox Studios. Cara, tu Que- imagina se a gente cruza essa história. Não, Imagina, a gente eu ia pular pra França, ainda bem que tu voltou. não, é muita loucura, porque assim, a gente... Tu desviado das balas. Não, a gente fez a parte que tinha multidões, Uhum. assim, e no centro da cidade a gente gravou, e na Fox Studios foi uma coisa muito louca isso, porque quando eu cheguei lá, eu queria trabalhar também, né? Não queria só estudar. Daí eu escrevi na MCTV, que era uma produtora de elenco que tinha lá em Sydney. E aí eles me chamaram pra fazer um teste pra uma coisa, só que não era teste, já era A pra tu coisa. entrar num multidão lá e ir. E aí eu era, tipo assim, tinha que ter todas as nacionalidades, né? Tinha que ter japonês, chinês, espanhol, todos os tipos, né? Africano. E eu era, tipo, a espanhola, que eles chamavam, que era, tipo, a aparência do Spanish, né? E aí passamos 1 mês e meio, quase 2 meses, fazendo todos os dias. Eu ia às 5 da manhã pra cidade, lá que eu morava no norte de Loucura. Sydney. E ia pra lá gravar Matrix. Tem até fotos minhas com as cicatrizes. A gente viu de longe o elenco. Soldada, né? Eu era uma soldada. E foi muito louco isso, assim. E aí, além disso, eu queria trabalhar na área, né? Porque eu tava entrando na publicidade, né? Eu queria criatividade, queria desbravar novos mundos. E aí eu conheci lá em Sydney, num bar lá, um cara que adorava o Brasil, um Mark Connors é o nome dele. E eu falei, procurando um estágio, eu queria trabalhar aqui, eu queria ter uma experiência na minha área e tal, não sei o quê. Ele disse, não, eu faço parte do grupo IMAP, que é um grupo de revistas, tipo o Editora Abril daqui. Uhum. Eu tenho a revista Tracks Magazine, que é a revista, que é da Surfer's Bible, né? Que é a maior revista de surf do mundo, uma das maiores. Se tu quiser trabalhar lá, aí eu Sim. né? Aí eu trabalhei durante uns 4 meses na Tracks, no centro de Sydney, como estagiária, né? Uhum. Foi uma work experience que eu fiz, mas assim, no meio daquela galera que andava de skate por dentro Era um prédio enorme. Tu já foi pra lá falando inglês? Fui, Tá. fiz IASD, né? Fiz IASD, já tinha aquele inglês básico do Brasil, mas aí lá é outro sotaque, tudo lá deslanchou, assim, meu inglês. E a mulher era muito louca, porque eu ia pra lá nervosa. Eu tinha, imagina, 19 anos, né? Nervosa, com vergonha, porque era um monte de surfista lindo, andando de skate pelo negócio. Eu tímida, com o meu sotaque de inglês, queria ajudar, queria fazer. Então, foi legal, assim, foi um desafio, né? Aquela coisa do desafio que a gente estava falando antes, né? Da gente se colocar em lugares desconhecidos e, bom, agora vai, né? Uhum. Agora te vira. Todo mundo agora. Ô, Gui, quando for editar aqui, vamos botar os links do Matrix, pelo amor de Deus, né? Não, a gente vai ter que achar ela naqueles figurantes lá, a gente vai Sim. achar. Até quando eu cheguei no Brasil de volta, o Patrola me entrevistou, o Gabriel Uhum. Mugen e a Maureen Mota lá. Meu Deus. Naquela época eu tinha Claro. participado do Matrix, foi muito engraçado. Mas, e aí teve mais uma coisa ainda na França, que tinha uma revista lá, na França não, na Austrália, que era a Information Brasil, que era uma revista de brasileiros na Austrália, que tinha muito brasileiro morando lá. Uhum. E era uma revista que contava quem são os brasileiros que estão morando aqui, o que eles fazem, para Que legal. integrar os estrangeiros brasileiros lá na Austrália, feito por uma brasileira.
E aí eu tinha recém feito o curso de fotografia aqui no Senac, tinha recém ganhado uma câmera. E aí eu fui lá e disse, não, eu quero trabalhar com vocês e tal. E virei fotógrafa da revista. E aí eu ganhei um crachá de mídia e participei do WCT como mídia. Teve essa ainda. Aí eu fui pra a Gold Coast, né, onde teve primeiro ali. Depois a gente foi pra Bells Beach, que era um outro campeonato, uma outra rodada lá. E aí fui eu e mais uma amiga que tava na revista comigo também. Então, assim, a gente passou, sei lá, 1 mês e meio no meio dessa galera da nata do surf, dos surfistas profissionais. Era o Pedra, era o Renan Rocha naquela época, o Guilherme Erdi, que eram os surfistas brasileiros, né? E todos os estrangeiros também. Era churrasco, era evento, era coisa. Nós estávamos sempre metidas no meio daquilo lá. E eu pensei, gente, como é que eu ia imaginar? Precisa o Wally, sabe? Onde está o Wally? Tá lá a pessoa no meio do Matrix, tá lá a pessoa no meio do WCT. Tipo assim, o que tá acontecendo, né? Quanta coisa boa, né? Então, a Austrália, ela me empoderou muito, assim. Porque simplesmente fluiu projetos muito legais, experiências muito legais. Conheci coisas muito diferentes e voltei pro Brasil com uma força também, assim, interna. E tipo, cara, a gente pode tudo. A gente pode o que a gente quiser, entendeu? Só deixa eu fazer um link, porque é muito importante essas coisas. E o nosso podcast é muito sobre isso, tá, Fernanda? Tipo, por que, quando e como. E tu falou várias vezes. Tu perguntou pro cara que tu queria trabalhar. Tu ofereceu, eu não me lembro se tu falou pra ser fotógrafo. Tu foi atrás do teu sonho. Claro. E não foi uma frase que a gente ouviu até de um grande amigo nosso, mas que é nosso parceiro comercial, mas... Não, mas eu não sou de pedir. Quando eu for lembrado, aí vocês me chamam. Aí eu respondi na hora. Então não vai acontecer. Porque a gente passa a vida... Imagina, a gente tava na agência agora. A agência é uma quadra pra baixo. A gente tava na agência, aí o Paloma disse, meu Deus, o podcast tem que sair. Vem e faz o podcast. Nós vamos almoçar, provavelmente, numa mesa de reunião. E vamos tocando as coisas. Se tu ficar lá naquele cantinho, lá, escondido, dentro de uma porta fechada, não vir falar com a gente... Nas coisas é muito difícil o mundo te enxergar. O mundo não... A sorte tese, ele não é um cara legal, né? Pra quem bota o nariz pra fora da porta. Com certeza. Se tu ficar dentro de casa, a sorte não passa. Ela passa, mas não te enxerga, né? A gente tem que estar se colocando nos ambientes, se expondo, falando o que a gente quer, o que a gente precisa, porque isso é o universo também, né? A gente tem que jogar pro mundo, né? A Débora Tesler, quando veio aqui, falou, né? A vida acontece no movimento. E eu acho que é exatamente isso. Total. Tipo assim, é no movimento o tempo inteiro, falando o que quer, se conectando a pessoas. E é muito assim, né? Às vezes a gente vai indo em pequenos canais, assim, quando vê, tu tá lá no meio do WCT, assim, sim. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Vivendo essa experiência. E a galera aqui do Brasil me viu no Sport TV, que passava o... tu tava muito... Não, eu tava muito, assim, naqueles momentos da vida, assim, não sei, aquelas sortes que acontecem, assim. E aí as gurias, só que é muito engraçado, porque daí naquela época, né, imagina, era uma coisa muito diferente isso, né? Porque isso foi 2001, 2002 que aconteceu. E então, todo mundo, né, achava que era uma coisa muito maior do que realmente era, porque, claro, a gente tá vendo de fora, né? Então ficou aquele bafafá. Quando eu cheguei também tinha essa coisa que eu tava no meio dos surfistas, não sei o que eu tinha até namorado com um surfista lá. E eu falei, gente, olha, bem que eu queria, mas assim, não vamos pra tanto, né? Não vamos pra tanto, muita calma. É que é muito mais legal a história que a gente cria do que verdadeiramente só cria um romance, né? Alguém me contou uma história minha esses dias, eu falei, muito mais legal a tua versão do que a minha. Pode continuar espalhando. Então... E como foi voltada aí aqui? Aí chegou assim, volta pro Brasil. Aí foi bem difícil a volta. Né? Foi bem difícil, porque foi um ano, assim, que tu te tira da tua bolha e tu é mais uma pessoa no mundo. Não é a Fernanda lá, né, que todo mundo se conhece, sobrenome, ou, né, dali ou daqui. Não, tu é uma pessoa qualquer. E isso te dá muita asas, assim, né? Te dá uma liberdade muito grande, né? Aí voltar pra cá foi bem difícil, mas aí eu voltei, fiquei, assim, uma baixa um tempo, uma depresinha, assim, aquela pós-retorno. E aí comecei a trabalhar. E aí é isso que eu te digo, tô sempre na função de estar buscando, né? Aí eu fui pro mercado das agências de propaganda, trabalhei. O primeiro estágio que eu fiz foi na Overcom, uma agência pequenininha. E aí eu atendia Trópico Surf Shop, STB, Dermograu, contas pequenas bem locais daqui. Pra frente? Pode puxar também. Pode puxar. Não, pra ti. Pra ti, puxa. Pra mim. Isso. Aqui, aí. tá. Isso. Então, atendi contas locais, assim, bem no estágio mesmo, primeira experiência, assim. E aí fui pra DCS, que na época a DCS era uma grande agência, né? Uma das maiores daqui.
E aí foi onde também aconteceram coisas muito boas, assim, porque eu entrei para atender Tramontina, que era um dos maiores clientes da agência, então eu estava dentro do grupo de atendimento da Tramontina. E aí depois eu fui para a Azaleia, que hoje é a Vulcabras, né? E até o Márcio Calage, eu vi o podcast dele aqui, achei muito legal. Mas o Márcio... Foi o primeiro podcast dele, quando ele sentou, ele falou assim, não foi aqui, foi... Nós tivemos que alugar, estúdio, nós tivemos que alugar um outro estúdio, porque o nosso aqui já estava ocupado, porque aqui a Sim. gente aluga para os outros, né? E aí ele sentou assim, meu, muito obrigado, é a primeira vez que eu faço isso. Eu disse, o quê? É que ninguém nunca tinha se ligado, só em convidar ele, Sim. e aí ele... E eu também, a primeira vez que eu faço isso é hoje. Mentira! Sim! Bom, mais Legal. uma primeira vez nessa história dela. Isso Ela já aí. passou no Matrix. Mas Viu? As pessoas ficaram de só. novo. É assim que a gente vai é contar a assim que a história. gente vai contando. Tu tem que estar perto das câmeras, é isso aí, tu viu? Sim. Volta, por mais que tu saia... Ela te traz de volta. É. Mas aí eu fui por causa das agências, né, na volta da Austrália. E aí fiquei trabalhando, então, na DCS, trabalhei bastante, alguns anos. Trabalhei na Global também, atendendo Delano, Cozinhas Delano, Ramarim. E aí entendi muito esse mercado da comunicação da propaganda, né? Desse lugar de gestão, assim, porque eu sempre gostei muito de estar no relacionamento com o cliente, assim, né? Sempre estar nesse lugar de ser o ponto de contato, né? De ter empatia, de conversar. Eu tenho essa coisa, eu sou canceriana, né? Vou voltar de novo como canceriana, mas eu gosto de, né? Eu sou afetuosa, né? Então, eu gosto de estar com essa função, essa relação com as pessoas, principalmente. Então, ali foi muito legal, porque foi uma escola, assim, aprendi muito, né? Processo de comunicação. Naquela época eram as grandes campanhas ainda, né? A gente fez o Bruno Gagliasso para a Dijian, a gente fez a Grazi Massafera, quando ela ganhou o Big Brother. A gente contratou ela primeiro mês para fazer a Azaleia, e ela ficou até agora há pouco fazendo a Azaleia ainda. Então, assim, a gente, né, na época, assim, produziu e se envolveu em grandes campanhas que era, tipo, muito diferente do que é hoje, né? Porque hoje esse mundo da propaganda mudou muito, né? Com as redes sociais, com a internet, né? É outra lógica, né? Então, foi muito legal, porque eu consegui pegar bem essa visão 360, assim, de grandes contas, grandes verbas, grandes investimentos, né? E essa coisa bem multimídia, assim. E aí, quando eu tava na DCS, atendendo a Azaleia, o grupo Azaleia, né? Olímpicos era a parte, mas a gente atendia toda a parte feminino, infantil e institucional. E aí surgiu essa questão de eu ir pra França. Que daí foi quando eu pensei assim, é minha hora de novo de sair, de viver essa experiência. E eu tava morrendo de medo, pensando, meu Deus, como é que eu vou falar francês? Não sabia nem falar bonjour, não sabia falar nada. Como é que eu vou aprender essa língua? E eu ouvi as músicas, gente, não consigo fazer a relação de uma palavra com a outra. Não sei nem onde é que entender separa, nada, né? entendeu? Sim, porque não é parecido com nada, né? Não, é uma coisa assim. E aí eu fui, mesmo assim, fiz um curso aqui para me preparar, básico, né? Dizer obrigado, com licença, bom dia. E daí lá eu fiz curso também de francês. Os primeiros 4 meses eu fiquei estudando francês, mas eu era uma pessoa muda. Assim, tipo, eu tinha vergonha de falar. Sim. Porque o francês não é uma coisa assim que tu vai falar que nem tu fala o português. Tu tem que fazer o biquinho. E ele é nariz, né? Não é o U, é U, né? O é o U. Então, se tu não fala isso, Ninguém te entende. ninguém te entende. E eu morria de vergonha, né? Porque eu sou uma pessoa reservada. Eu não fui pra, Não sou uma pessoa eu assim nunca tão- fui pra lá. Meus pais foram e falaram que nunca mais voltam. Porque também eles não facilitam. Não facilita. Eles não querem falar inglês, né? Não. E também não querem fazer muita força pra entender o teu francês mais ou Não. menos. E lá pra eles eu tinha cara de árabe, né? Parecia uma árabe, então também eles já têm um preconceito com Espanhol o mundo pra árabe. árabe. Tu viu? Tudo menos É o metamorfose brasileiro. ambulante. E aí, eu daí também não tinha preconceito. Aí eu falava, brasileira. Esse. Aí fazia até aquela cara assim de tipo, então tá. Mas até tu falar que é brasileira, eu sofri no início, eu senti esse preconceito, sabe? De tu realmente ser uma pessoa não querida, assim, pelo um povo, né? Uhum. Mas aos poucos as coisas foram também, né, se adaptando e indo. Então, aí eu aprendi a falar o francês e aí comecei a trabalhar lá na França também. Aí eu fui a primeira coisa que eu trabalhei foi numa feira de outlet, assim, como vendedora. Passava o dia arrumando cabide, dormia, sonhava com aqueles cabides, assim, no varal, lá na Arara. E depois trabalhei na Oxbow, que é uma marca de surf também, acho que é americana a Oxbow, mas daí a loja, conceito deles em Anglet, que era uma praia que tinha perto dali, a parte de estoque e toda a parte de vitrine a gente fazia. Eu era vendedora, mas como eu tenho esse interesse sempre pela comunicação, pela questão de marketing e tal,
foi legal porque eu aprendi muito sobre isso, assim, montar as vitrines, né? O que a gente tinha que trocar, trocar a loja, mudar o lugar das coisas, cuidar do estoque. Então, essas oportunidades, assim, no exterior, elas me trouxeram muito essa vivência da operação, da prática, né? Uhum. De estar com o cliente, de arrumar a loja, de arrumar o estoque, de ver o que tem, de pedir, fazer os pedidos. Claro, quem fazia era o gerente, mas a gente estava sempre junto, assim. E isso dá uma vantagem competitiva, né? Eu vejo que a galera às vezes fala, não quero fazer mais nada que é minha função. E eu acho que a relação trabalhador e empregado é outra coisa. Eu acho que é sobre o teu caminho, assim, de quanto mais coisas eu descubro ao meu redor, eu mais tenho vantagem competitiva quanto qualquer outra pessoa. Então, eu sempre tive essa sede também, né? A gente brinca, tem um outro sócio nosso que brinca comigo, tudo que eu falo, ele fala, tá, tu fez um curso na pandemia, né? Porque eu fiz tantos cursos na pandemia de coisas aleatórias, assim, que eu queria saber, e aí que acaba isso, sabe? E eu sempre achei que isso era uma vantagem competitiva, sabe? Então, no fim, eu descobri como a arquiteta pensa em tal coisa, pra mim é uma vantagem. Total. Então, eu sempre fiquei usando as coisas criativa, né? Isso, claro. A criatividade, ela é isso, né? Esse monte de experiência que a gente vai tendo na vida, se a gente consegue olhar para essas coisas e viver coisas que tu não viveria, tu vai tendo mais insumos para criar coisas, né? E a inovação também se dá aí, né? Porque a inovação nada mais é do que coisas que já existem, combinadas de forma diferente, criam algo diferente, né? E a questão de tu ser muito criativo, mas também ter a parte operacional, é a melhor coisa que tem. Porque daí tu não vem com aquela coisa de arquiteto que, vamos trazer um elefante aqui pra dentro. E aí, entrega o projeto, vai embora e tu vai, o elefante tu vem fica sem noção, né? Exato. E aí tu tem esse toque do operacional também, que tu já sabe o que pode funcionar, né? Total. Atenção todos os arquitetos. Para cancelamento é @Paloma Mônica, tá? Não, mas o podcast não tem nada a ver com isso. Mas tem isso, ó, tem uma galera que às vezes a gente fala de faz uns projetos, a pessoa vem e fala, meu sonho da feijoada é colocar, sabe, tipo, pô, isso não é real, e isso vai trazer um problema operacional para nós também. Sim. Então, como é bom quando a gente vai criando, desenvolvendo nossas habilidades também, de já saber o que é possível e o que não é. É repertório. E não só para comunicação também, né? Não adianta alguém vir com um vídeo, vamos fazer o vídeo com o Arnold Schwarzenegger, sabe? Porra. Sim. Mas é a mesma coisa que eu Vamos falo, ver, né? eu acho que esse modo de pensar é sempre quando eu explico para as pessoas que querem começar a ler. E que eu postava mais os livros, até porque eu também tenho 2 filhos, tá? Só que um tem 13 e um tem 11 meses. Então, Ainda bem. a minha época de leitura, ela não tava com a mesma frequência de antigamente. Sim. Mas como é que tu começou a ler? É muito chato começar a ler. Porque tu não sabe o livro que tu gosta. Tu não sabe qual autor que tu gosta. Tu não sabe em que momento que lê. E cada um tem o seu momento. E a principal coisa, assim, a minha virada de chave, quando assim, ler é legal, é quando eu usei ferramentas de livros que eu já li para resolver um problema atual. Então, assim, e aí é o poder de cognição, que eu falo muito sobre isso, né? Acabamos de usar um exemplo de um livro que eu li Tô meio atrapalhado com americanos.com lá agora, né? Mas foi o movimento deles, que eles são 3 sócios, é o sonho grande. São 3 sócios, e aí quando eles... compramos uma rede de padarias agora. Quem é que entende padaria? Ninguém. Quem come mais pão? É o Vinhas. Vai o Vinhas. Sim. Vai pra lá e, cara, vai coordenar. A gente fez esse movimento com o próprio Amorim. Tipo, Sim. movimentar alguém pra ir pra lá. Quem é que era de nós todos, quem que tava mais? Era o Guilherme. Então vai o Guilherme pra lá. Quando tu começa a resolver problemas teus pelas leituras que tu fez, assim, tá. Sim, tu vê faz sentido. Faz sentido eu ler. É funcional. É funcional. E aí, alinhando isso com o que também é a fala da Fê, é essa coisa de tornar tudo funcional, né? Porque, na verdade, o acesso a informações, hoje, tu tem tudo, né? Tipo assim, o TikTok pode ser um meio de dancinha, como ele pode ser um meio incrível de informações que tu pode tornar funcional. Então, é meio que as pessoas entenderem que, nesse caminho que a gente percorre sozinho, a gente conseguir pegando características e experiências para tornar funcional para tua vida. Eu acho que é exatamente isso, ser estratégico até com isso, né? O máximo de informações que eu tenho. E se fala muito hoje em dia, né, sobre essa questão do generalista, né? Porque eu sofri muito isso no passado, por eu ser uma pessoa, eu nunca fui uma especialista em nada, né? Tipo assim, eu fazia, eu sou um caô, né? Eu faço tudo, não faço nada, né? Que horror. Te entendo. Eu ficava assim, sério, gente, que vergonha, né? Qual é, não sei o quê, olha... aí tu conta 1000 histórias pra chegar num lugar, assim, porque tu não tem ali o case do case do case. Tá, tu faz projetos, participa de projetos legais, faz acontecer os projetos, mas, assim, o especialista, ele tem mais foco na entrega dele, né? E hoje em dia, generalista é bom, né, ser generalista, porque a inovação, ela precisa de generalistas, né?
para a gente conseguir implementar e lidar com tantas coisas diferentes do mercado. O mercado, ainda mais que a gente vive aí de marketing, comunicação, ele é um mercado que tu tem que entender de tudo um pouco, senão tu não consegue Lidar com tudo. fazer a escolha certa, né, tomar a decisão certa. Tu tem que olhar para o todo, assim. Eu acho que essa visão sistêmica que a minha trajetória me trouxe muito também, de estar em vários lugares diferentes, sabe? De poder viver pontos de vista diferentes, né? Tava em agência, trabalhei na Grendene também, no marketing da Grendene, né? Que também foi uma experiência incrível. Trabalhei com Haider Ipanema lá, pro mercado externo. Então, quando eu voltei de viagem da França, eu entrei lá quase que direto, assim, alguns meses depois. E, pô, fui para Berlim, fui para Colômbia, circulei com a empresa, né? Aí tu vê a parte internacional da empresa, tu vê a parte... o outro lado do balcão, assim, né? De quem eu tava lá ontem comprando e agora eu tô lá vendendo, né? Um produto. Então, é muito legal tu conseguir estar em vários... Passar por a experiência de estar em vários lugares diferentes e ver como é que as coisas se comportam e que é importante para as pessoas. E isso causa empatia, a gente desenvolve a empatia. Porque a gente se bota no lugar do outro e vive, de fato, o lugar do outro, né? Então, acho que uma das maiores, assim, eu acho, riquezas da minha experiência profissional e de vida, porque elas estão juntas, é essa grande diversidade de coisas que eu vivi, que eu realizei, que me colocam num lugar de uma visão ampla, né? E de ter bons relacionamentos, né? E de conhecer pessoas de segmentos muito diferentes também, né? Então, até fazendo um gancho com a Lince, que eu tinha falado antes, que é a minha empresa, né? Que eu tenho há um ano aí, eu tô empreendendo e experimentando esse lugar que eu nunca tinha, sempre quis, há muito tempo eu queria empreender, mas eu nunca tive coragem e nem clareza do que eu queria fazer. Até porque eu não era uma especialista. Eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Vou me colocar... não, mas especialista, esquece. Aí eu Pô, pensava assim, em um ano já descobriu que tu tem que entender de contas a pagar, tu tem que entender de comunicação, tu tem que entender a parte jurídica, tu tem que... mas tipo Tudo assim... no mesmo dia, né? Tem que entender ele no mesmo dia. E a minha maior fortaleza é exatamente não ser especialista, exatamente olhar pro todo, né? Claro. Então isso foi difícil de achar, como é que eu ia vender isso, né? E eu não tenho sócio, nunca tive sócio. Que, aliás, eu sinto muita falta quando tu fala assim, daí não tem tu, vai tu ali, tu come faz pão, tu vai pra lá, tu come não sei o quê. Isso é muito bom, trabalhar com um grupo, né? Isso é uma coisa que eu ainda não consegui, né? Porque eu acho que eu fiz um impulso de empreender também num cenário que eu tava já assim, preciso mudar, preciso fazer coisas que eu acredite. Tu tava trabalhando... Eu tava trabalhando lá no Tecnopuc. Eu tava como head de marketing de uma aceleradora de startups lá dentro. Que legal. Da Grow. Que foi um desafio, assim, bem diferente, porque eu nunca tive contato com startup, né? Eu sempre via coisa de inovação e... Né? Até antes de estar lá, eu estava no Instituto Sucessor, que é a empresa da minha mãe. A minha mãe tem uma consultoria, ela trabalha com famílias empresárias. Que legal. Toda a parte de sucessão, assim, então, né? Sucessão importantíssimo. de CEOs, herdeiros, formação da família, conselho... Ela implementa toda a governança, que é essa parte dos conselhos, organiza a família, o acordo societário, as brigas que acontecem, encaminha os filhos... É um trabalho super complexo. Mas deve né? pagar bem, porque se meter em rolo de família... E a minha mãe tem muita habilidade para isso. Ela tem muito manejo com as pessoas, sabe? Então, ela tem essa empresa que tem uma equipe de pessoas que desenvolvem pessoas psicólogos, né? E eu trabalhei lá por 3 anos. Também teve isso aí foi um gap, que eu entrei em crise com marketing, um momento da minha vida. Disse, não é pra mim isso aqui, não dá, eu não vou ficar, não posso ficar, porque na época era blogs e coisas e posts. Gente, mas eu não é isso que eu sei fazer, não é isso que eu quero fazer, né? E aí eu tive esse gap, assim, que eu saí do mercado. Conta um pouco mais, porque a galera gosta de repente tem alguém com esse problema agora. E, tipo assim, saturei, não quero mais produzir evento, agora eu quero abrir uma padaria. Tem um sócio nosso, aliás, que quer comprar uma padaria. Quem quiser vender uma padaria, tem um sócio que quer muito uma padaria. E vamos chegar lá um dia. Mas como é que foi pra ti isso? Né? Tipo assim, tô aqui e campanha pra Red Bull, campanha pra Caneca, campanha pra todo mundo. E a minha campanha, onde é que tá a minha própria campanha? É que foi um processo, né? Porque claro. assim, quando eu voltei de viagem lá da França, eu fui pra Grendene e foi uma experiência incrível. Eu aprendi muito na Grendene, né? Essa coisa toda de um marketing estruturado, uma empresa grande, vendas, né? Absurdas. E conheci muitos profissionais do mercado da comunicação por lá também, porque a gente contratava agências de São Paulo, né? Fornecedores de São Paulo. Então ali, assim, se ampliou e foi muito encantador estar naquele lugar.
Quando eu saí da Grendene, eu morava em Farroupilha, né? Então, eu vim da França para Farroupilha, praticamente. E aí, né, o projeto já estava... Quase a mesma coisa. O projeto estava já também desacelerando, porque a gente estava com uma questão de dólar na época difícil, e era exportação. Era um projeto bem estratégico de marcas globais que eu estava fazendo, né? Que era de organizar a marca Haider Ipanema no mundo todo, porque cada país usava um logo diferente de Haider. Então, tu ia no Japão, era um Haider lá, sei lá, redondo, o outro era quadrado, o outro era retangular. Cada um tinha A sua aplicação. uma aplicação que estava deformada, que era muito antiga, ou que adaptou e fez uma engenhoca. Então, a gente organizou, o primeiro passo desse projeto da Grendene foi fazer uma unificação da marca global, para poder fortalecer a marca. Então, foi muito legal, foi muito estratégico esse trabalho, né? Quando eu fui depois para a Zeppelin, que eu trabalhei 4 anos e pouco na Zeppelin, que é a produtora de vídeo, né, antiquíssima, de Porto Alegre, mais de 20 anos, muito tradicional, uma super produtora. Eu cheguei na Zeppelin exatamente no momento que estava começando a dar uma mudada no mercado. Até quando eu entrei na Zeppelin, assim, o objetivo era trabalhar comunicação, trabalhar blog, trabalhar as redes sociais, né? A gente não tinha ainda naquela época todos os canais, estava começando. E então, quando eu entrei, eu já olhei com essa coisa do novo, a gente precisa se adaptar ao novo, e isso me instigou muito. Então, a gente até eu conduzi o reposicionamento de marca da Zeppelin, a gente mudou a marca na época, né, o logotipo, a gente implementou esses conteúdos de blog, de bastidores das produções, a gente criou um projeto até com o Kinan, que a gente fez uma dupla, um projeto Rede, que era um projeto de resolver problemas complexos através do design thinking dentro da Zeppelin. Só que, assim, o mercado em si estava muito difícil, porque a produção mudou muito. Antes, a gente produzia um filme com uma estrutura enorme, com aqueles rolos de filme, né? E de uma hora para outra, chega uma pessoa com uma câmera boa, até a câmera de celular, sabe editar, faz um filme por um valor muito mais baixo. Então, o mercado mudou, enxugou muitos valores do mercado. E junto com essa dinâmica também de outro mindset para comunicação, para redes sociais, os influenciadores. Esse mundo caiu, assim, na Zeppelin, que sentiu muito isso, porque tinha também uma gestão né, tradicional, vamos dizer assim, que também precisava se renovar, e eles sempre foram muito inquietos nesse sentido, sempre foram muito desbravadores também, assim, ousados, também corajosos. Mas é um movimento rápido que tem que ser feito de mercado, né? E aquela vivência ali, ela foi incrível e, ao mesmo tempo, ela foi assim, esse mercado, eu não quero mais fazer parte desse mercado, sabe? De comunicação, assim como ele tá. Eu quero estar num lugar mais estratégico, eu quero ter mais o meu melhor. O que é o meu melhor? Eu quero lidar com as pessoas, E eu sempre fui uma pessoa muito interessada em desenvolvimento pessoal, né? Sempre busquei muito isso, fiz terapia durante muito tempo, fiz análise. Eu sempre fui muito a fundo no meu eu. E aí eu fiz nessa época aí que eu tive essa crise aí com o mercado, eu fui fazer um pós em dinâmica de grupo, para trabalhar com facilitação de grupos. E era um pós de 1 ano e meio, da SBDG, aonde foi para mim um divisor de águas na minha vida, assim, mudou minha vida o pós, porque tu vê realmente o grupo, ele é muito potente, né? O grupo, ele é um espelho, né? Ele te entrega tudo, né? Então, ele é um grupo vivencial, porque tu te forma como facilitador de grupo, mas tu também vive a experiência de estar num grupo e de receber feedback todos os dias das pessoas, e de ter conflito, e de ter a visão das pessoas o tempo todo. E aí, aquilo ali, assim, eu quero ir para esse caminho. E a minha mãe tinha consultoria, né, a consultoria do Instituto lá, que era muito mais próximo de desenvolvimento pessoal do que aonde eu estava. E eu comecei a namorar lá o Instituto. Eu queria fazer uma coisa aqui, eu queria me aproximar, uma experiência. E a minha mãe disse, olha, não tem nada a ver o que tu faz com quem tá aqui, né, no caso. Aí eu disse, não, mas então vamos fazer o evento do Instituto, porque eles fazem um evento de final de ano, já há 16 anos, até mais, acho que vai fazer 20 anos que eles fazem o painel do Instituto, que eles trazem famílias para contar os seus cases, né, para contar como é que foi resolvidas as coisas, quem quer contar, né. E aí a gente organizou desse ano, organizei junto com a Márcia, que trabalhava lá com ela, ali no Sheraton, a gente fez um evento super legal, com coral, bem diferente, assim. E aí ali eu comecei a entrar, e a mãe disse, vamos fazer então, criar uma área de planejamento e inovação aqui dentro, para tu trazer esses inputs de fora, vamos mudar aqui o negócio. E quando eu entrei no Instituto,
Primeira coisa que eu fiz, essa marca tá muito antiga, tá com uma cara muito, muito ultrapassada. Vamos fazer o Coisa reposicionamento boa, de marca. Isso aí é muito legal. E a tua mãe, como é que foi a... Aí ela, eu também acho, era marrom a Ufa. marca, assim. É que ela trabalha com isso, né? Não, mas é que Falei- a tua mãe trabalha com isso a vida inteira. Mas o que eu mais... É que a gente tá bem nessa idade que os conflitos já passaram. Mas quando, por exemplo, se tu fosse trabalhar... A minha esposa, o pai dela tem um escritório, sei lá, eu com quantos advogados? Nem ela nem a irmã trabalham lá. Sim. E a tua irmã não trabalham na empresa que teu pai criou. É muito mais normal do que as pessoas pensam. Da pessoa, a gente tem um sócio, o Boca que teve, o pai dele tem uns negócios lá, não trabalha com a gente. Sim. Então, assim, esse enredo ali, independente do tamanho, se é uma padaria da esquina Sim. ou se é a Melnick. O enrosco, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E assim, e fazer isso. Então, por isso que eu te perguntei assim, quando tu vai trabalhar com a tua mãe, e não é nem assim, comecei e vou lá desde os 17. Não. Rodei o mundo, fiz não sei o quê. Fiz um monte de coisa, conheci um monte de gente, e agora eu quero ir para um caminho mais consistente, assim, porque para mim, naquele momento, eu comecei a ver a comunicação e o meu mercado, que eu me formei, muito fútil. Sabe? Eu me desencantei, assim, com essa coisa. Falei, sério que tem que fazer isso para se vender? E nem tinha as dancinhas do TikTok ainda. E nem tinha isso ainda. Sério que eu vou ter que fazer tudo isso? Sério que é isso? E agora, nova comunicação? Então, me deu, assim, uma frustração, assim. Agora entendi. E aí, eu fui para essa parte, não, eu quero ir para o caminho de consistência, de criar relacionamento, de criar valor, de gerar, né, impacto mais profundo nas pessoas. E aí, por isso que ali eu entendi que tinha um caminho, né? E aí, lá fiquei 3 anos, né? Daí a gente criou essa área de inovação, a gente criou toda uma trajetória para os herdeiros, assim, cursos, rodas de conversa com temas específicos. Mudamos a marca, né? Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, meu toque publicitário não me deixa continuar com essa marca. Vamos mudar essa marca, por favor, vamos dar uma renovada nela. Aí renovamos a marca, fizemos um trabalho de propósito, porque o Instituto fazia muitas coisas, assim, tipo, fazia desde a consultoria e vários serviços agregados junto, né? Que vinha junto com a consultoria. Então, a gente começou a delimitar mais e ver, vamos escolher, vamos fazer menos coisas, assim, vamos fazer mais o que a gente gosta e que a gente faz bem e vamos delegar outras, né? Então, a gente fez uma limpeza, assim, no portfólio e trabalhamos também com o propósito do Instituto, entendeu? Porque aqui viemos, qual é a intenção maior que a gente tem, né? Que se dá por meio do trabalho, mas o que a gente quer com isso tudo, né? Qual é o impacto que a gente quer ter nessas famílias e tal. Então, a gente fez um trabalho mais existencial, assim, mais profundo, e mudamos a marca e criamos essa trilha para herdeiros e sucessores, e aí veio a pandemia. E aí a pandemia murchou esse projeto, porque tudo lá era presencial. Essa coisa de tu falar com as pessoas sobre família, sobre herança, sobre empresa, no online naquela época, imagina, não se fala sobre isso no online, né? Quem tá do teu lado ouvindo ali, né? Como é que é a questão de gravação, de áudio disso, né? De sigilo, porque tudo lá é muito sigiloso, né? Quem trabalha com terapia, com família, com coisas psicológicas, é um posicionamento de relacionamento, de comunicação muito diferente de quem trabalha com qualquer outro segmento, né, de mercado. Então, para mim, foi muito difícil também, porque a minha intenção sempre era assim, gente, vamos expandir. Vamos se vender, vamos postar, vamos expandir, vamos criar conteúdo, gerar coisas, né? E o movimento do Instituto sempre foi assim, não, a gente não se vende, né? As pessoas nos procuram, e tá certo. Então, junto com esse segmento ser mais, vamos dizer, discreto, e junto com os projetos ter dado uma encolhida em função da pandemia, eu fechei um ciclo. E foi bem perfeito, assim, porque foi bem na hora certa, assim, sabe? Falei, bom, eu acho que foi bom, me formei no negócio que eu queria, entendi sobre família, sobre pessoas, aprendi sobre governança, aprendi sobre conselho, dei um 360 nessa parte mais estratégica da alta gestão, assim, e comecei a fazer um monte de freela, porque a pandemia te abriu as portas das fronteiras. E aí comecei a fazer projetos para o Grupo Sal do Rio. O Grupo Sal é um grupo de comunicação do Rio muito legal. Eu conheci o Rafael Melin lá em Ossegor, quando eu morei na França, que ele faz filmes de surf e tal. E ele tem essa produtora, design, estratégia. Atende clientes muito legais no Rio, Shopping Leblon, Nike, Red Bull, grandes contas, assim, super bacanas. E são todos surfistas, é o Grupo Sal, né? Que é a cultura salgada. Então, foi muito legal, assim, eu conheci, fiz a parte mesmo de gestão de projetos para eles, projetos de branding,
onde eu entrei também mais esse mundo da estrutura, metodologia para marcas, né? Então, assim, entender propósito, essência, valores, como é que ela se constitui, identidade de marca. E aí, tu vê como a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? Aí tu pega um pouco dali, pega um pouco daqui. Aí eu fui para a Bienal, né? Eu sou diretora da Bienal do Mercosul, porque a Carmen Ferrão, que é a presidente, a gente se conheceu numa outra oportunidade pelo Instituto. E ela me chamou, assim, foi uma surpresa para ser planejamento da Bienal. E aí eu entrei nesse quadro de diretores e a gente fez a Bienal 13, né, que foi em 2022. 22. E eu cuidei da parte das galerias de arte, assim, né? Então a gente fez todo esse trabalho com galerias de arte da cidade, o projeto Portas para a Arte, foi que a gente criou e que saiu da primeira Bienal, né? E aí eu renovei, agora tô na 14ª também, com projetos especiais, que são projetos que vão andar junto com a Bienal, projetos tanto das galerias, que tem a Fernanda, tá tocando lá Garcia, tem Arte no Prato, que é comida, né? Comidas, cada restaurante tem um prato especial para a Bienal. Aplicativo também, a gente vai fazer do celular agora no próximo evento, que não tinha aplicativo. Então, esses projetos que são mais, assim, complementares, assim, à Bienal, né? Mas eu me perdi que eu estava falando... Não, a gente estava falando de encerrar o teu ciclo, e esse é o nosso papel aqui, mas é encerrar teu ciclo no Instituto, começar a fazer freela, e aí a gente vai começar a empreender daqui a pouco. Aí eu estava na diretoria da Bienal, junto com tudo isso, e aí rolou lá a Grow, no Tecnopuc. E aí a Grow fechou o ciclo para mim, assim, de tipo, eu quero fazer outra coisa, sabe? Tipo, eu quero... misturar tudo isso que eu já fiz na minha vida, assim. Eu quero trabalhar com marketing, porque eu acho que não adianta, a minha veia é do mundo do criativo, sabe? Da estratégia, da consistência, mas eu quero trabalhar com marketing que eu acredito, né? E a inovação que eu acredito. Como é que eu posso juntar a inovação que eu tive lá no Tecnopuc, junto com a inovação, junto com o marketing que eu vivi na Grendene, com a comunicação que eu vivi em agência, com as viagens que eu fiz, com os idiomas que eu aprendi. E aí, então, eu criei a Lince, né? E a Lince é essa coisa muito do olhar, né? Que é um olhar... O Lince, ele tem um olhar muito preciso, né? Ele olha longe, ele tem essa questão dos olhos de Lince, né? Foi daí que surgiu a inspiração do nome. E a Lince, a ideia do projeto, quando eu criei, assim, inovação para a área de marketing. Mas não é inovação de tecnologia, é inovação através de relacionamento, que foi o que eu sempre gostei de fazer e que eu sempre fiz para a minha vida. Então, eu queria fazer o que eu fiz para mim, para outras empresas, que é abrir parcerias, abrir relacionamento, abrir conexões, abrir mercado, né? Criar projetos bacanas, primeiro olhar para dentro da empresa, ajudar a ver o valor, né? Porque o marketing começa muito pelo produto, né? Que produto que tu tem, como é que esse produto se diferencia e entender como é que a gente pode criar novas possibilidades, talvez, de produto, de clientes, de relacionamento, projetos que gerem valor. Só que a gente começa por gerar valor, porque às vezes a empresa está num momento estagnado, assim, né? Tem que mexer em coisas, tem que criar novidade, né? Criar algum diferencial, assim. E aí eu tenho parceiros que eu trabalho, né? Com essa parte mais de estratégia, que daí eu chamo pessoas para o projeto para me ajudar nessa parte inicial, porque tem uma parte de pesquisa que eu acho que é importante, às vezes a gente faz essa pesquisa, a gente faz workshop de cocriação, para entender bem, né, como é que é a visão da empresa do interno. E aí depois esse trabalho, que é bem o core da Lince, que é de, então, agora vamos para o mercado e vamos fazer esse negócio acontecer. Né? Então, a Lince, as pessoas, muito tempo perguntavam, mas eu não entendi ainda exatamente o que tu faz, né? Aí eu disse, olha, imagina marketing de relacionamento, tá? Que tu tem que pensar que relacionamento, que as pessoas são muito importantes, as empresas, as parcerias são muito importantes para o teu negócio, cada vez mais. Então, assim, quem quer se conectar com o mercado que não está conectado, ou abrir um relacionamento com um cliente específico, por exemplo, ou criar comunicação com um grupo de clientes específico, né? A gente cria essas pontes, a gente cria essa estratégia, né? Entendeu? Como é que a gente pode conectar essas pontas, né? Por mim, pode desligar aí, porque a gente já pode ter um trabalho aqui já temos o que fazer junto aqui. Então, assim, eu trabalho com parcerias, né? Então, parcerias entre marcas, parcerias entre empresas, né? E eu faço muita gestão dessas parcerias também, porque daí eu chamo, por exemplo, para fazer o projeto com um cliente de fora, eu chamo pessoas que... Porque o que aconteceu com o mercado, né?
os sêniors, os bons das agências, eles saíram e criaram mini houses, mini né, birros, assim. Então, essa galera, ela também tá dentro de uma outra oportunidade que é de chamar pessoas muito boas, não precisar contratar grandes estruturas mais, né? Então, eu trabalho muito nesse formato, assim, de pegar quem que precisa, mas e ter, assim, eu tenho o perfil muito da empresa também. Tem empresas que tu vê que são mais conservadoras, empresas que têm mais ousadia, que querem ser mais fora da caixa. Então, eu também contrato muito a equipe no perfil do cliente, né? Acho que isso é uma coisa muito legal, assim, porque é difícil tu conseguir contratar um serviço e conseguir ter uma entrega da expectativa que tu queria, porque é difícil, serviço é uma coisa muito intangível. Tu contrata uma coisa achando que vai ter uma coisa e depois tu tem outra, né? Ou tu contrata, tem a coisa e não consegue colocar em prática, porque tu não consegue fazer aquilo ali acontecer. 1000 planejamentos e projetos estão aí no mercado, na gaveta, né? Sim, sim. Porque de ideias o mundo tá cheio, mas na hora de fazer acontecer mesmo é que a coisa pega, né? Então, dentro dessa ideia também que a gente faz isso, né? A gente conecta, faz uma coisa consistente, bacana, olha para dentro, né? Olhando para esse mindset de marcas responsáveis, né? Se fala tanto em ESG, né? Se fala tanto em propósito, né? Pô, a marca hoje, a empresa, ela tem um papel muito importante na sociedade, ela tem que fazer diferença, ela tem que educar o consumidor dela, ela tem que dar exemplo, ela tem que pensar na comunidade que ela está inserida também. Isso hoje faz parte do olhar do marketing, né? O marketing e essa geração de valor de marca, ela tem que olhar para as pessoas que estão em volta de uma marca, né? Então, se tu não olha, tu é cancelado amanhã, né? Exatamente. Então... E tem uma outra, eu acho que a gente já entendeu isso também nesse movimento, e por isso que eu brinquei, né? Que a gente brinquei porque é verdade, a gente tem o que conversar já. Mas além de tudo, assim, do cancelamento, que eu acho que o cancelamento ele se tornou quase já ao contrário. Eu quero mais é que me cancele, porque tu vira, entendeu? Vira os canhões pra mim, né? Então, assim, vários e vários já usaram o cancelamento a seu favor. Sim. Né? É só uma certa habilidade ali, mas... habilidade e estômago, né? Sim. Né? De aguentar a pressão. Mas tem uma outra pauta aí também. As grandes empresas, aí o grande mesmo, o mercado, enfim, o mercado mundial tá olhando para essa pauta. Então, quem se adapta, quem realmente faz e quem investe, porque primeiro tem que investir, primeiro tem que plantar, né? Para depois colher, tem mais chance de receber aporte. Sim. E é isso que muita gente não entendeu ainda. Sim, isso foi a carta lá da BlackRock, né? Que começou com lá, olha, as empresas vão valer mais se tiverem iniciativas ligadas à comunidade, à natureza, né? O ESG, né? Então, hoje, tu vê que o que tem de conselheiros, né, indo para esse caminho também do ESG e pessoas se formando nessa área, porque estão vendo que ou tu entra nisso de alguma forma consistente... Isso aí. Ou tu não entra. Porque, assim, entrar com o greenwashing é o pior que tu pode fazer, né? Sim, aí é tiro no pé, né? Sim. Faz... A gente falou. A gente desenhou, né? A gente acabou de desenhar, tipo, a feijoada pela primeira vez em 12 anos, que ela tem 56 edições, vai ser a primeira vez da história, que vai ser no sábado, que ela sempre foi domingo, e a primeira vez que ela... uma vez no ano só. E nós temos por hábito, sempre tivemos ao longo dos 12 anos, de arrecadar alimentos. Só que a gente nunca falou sobre isso. A gente arrecada, a gente faz, isso aqui, porque era mais ou menos, é porque a gente quer. Quem pedia pra nós, não era legal há 10 anos atrás, não dava mídia no jornal, cara, a gente fazia porque pra tu chegar mais cedo, a gente dava um drinkzinho, a gente faz uma troca ali, porque é outra grande também, todo mundo tem que ganhar. Sim. A empresa tem que ser legal pra empresa, tem que ser legal pra comunidade e tem que ser legal pro cliente. Sim. Quando consegue fazer uma campanha dessas, beleza. E a gente tá com a ajuda até de um cara lá do Rio de Janeiro, especializado, foi presidente do AfroReg durante não sei quantos anos e tal, então entende bastante da pauta ESG, e ele assim, cara, o que tu vai fazer de verdade? Não sai fazendo tudo. E ontem eu vi uma expressão muito boa, quem muito abraça, pouco aperta. Sim. Então assim, pega uma de cada uma, tem ou pega uma só. lá, né, os objetivos lá da ONU, que cada negócio, ali tem uma lista de coisas, né, que tu pode te engajar. E aí tu tem que pegar o que faz mais sentido pro teu negócio, né? Como é que o teu negócio impacta naquilo ali? Ah, sei lá, tem coisa de água, tem
Não faz sentido pra mim, faz sentido pra mim as pessoas, porque eu trabalho com pessoas, porque eu trabalho com experiência de evento, então eu vou pra essa área aqui, e aí escolhe ali o que tu vai e toca a ficha naquele ali, e não olha mais pro lado, porque daí tu vai começar a criar referência naquilo ali, Exatamente. né? Senão tu começa a fazer muita coisa, E aí não faz nada. e aí tu não consegue criar referência e consistência em nenhum deles, né? Eu acho que isso foi uma das coisas, né? A gente lançou pela primeira vez um projeto que se chama Projeto Recomeçar, que ele é uma parte da feijoada, né? Ele não acontece só no dia, ele acontece pré, durante e pós. Então, e que é uma pauta ESG, que, enfim, a gente começou a abraçar essa causa para realmente se tornar referência nisso, né? Então, a gente começou com pequenas, obviamente, as enchentes também vieram muito latentes para nós, né? Nós somos 7 sócios, eu acho, não teve nenhum que não entrou na água. Sim, Assim, tem um que comprou um barco, sabe? Então, sim. realmente a gente adentrou muito nisso e isso é muito importante para nós. Então, a gente também lançou a campanha unindo a esse momento, mas é um projeto que a ideia é que ele fique para sempre, né? Sim. Que ele sempre nos represente muito bem. Não, e essa questão do samba, né, da cultura do samba, assim, eu acho muito interessante, porque ela é cultura do nosso Brasil, né, do nosso país, né? E ela nasceu, né, dentro também de um lifestyle, de um contexto, de uma coisa que é muito interessante a gente manter vivo. Porque eu acho que o ESG do samba, ele também tem muito ligado à cultura, à negritude, à favela, ao bar, ao boteco. Tem todo um contexto cultural inserido no samba, que é o Brasil raiz, né? É o Brasil Raiz. Exato. Então, quanto mais a gente conseguir educar a nova geração para isso, ensinar, passar as músicas da nossa história para adiante, isso também é ESG, né? Isso também é tu valorizar a tua cultura, né? Com É tu certeza, botar para com certeza. frente, é tu trazer educação sobre o teu pilar ali de samba, né? E tu tem um grande estudioso em casa, né? Pô, eu tenho um grande estudioso em casa, eu escuto muito samba e música brasileira, assim, né? O Pita é super... O Pita, na verdade, é muito engraçado, porque as pessoas conhecem o Pita de um lugar e eu conheço um outro Pita, né? Dentro de casa, assim, que é uma pessoa super estudiosa, que gosta de música antiga, que gosta de música boêmia mais, assim... O pagode veio com Se Ativa, na época do Se Ativa e tal, mas, claro, é uma coisa muito comercial para ele, né? É um trabalho que ele faz, mas ele tem toda uma profundidade, assim, né? Dentro dele, toca piano, ele escuta vários tipos de música e estuda a história das coisas, assim, que eu acho muito legal, assim. E aí, os sambas de break, né? Ele canta agora, estava escutando, vai fazer um show até semana que vem, dos 25 anos de carreira dele, no sábado. E ele tá trazendo algumas músicas das composições dele, que ele tem, né? Composições várias, são incríveis. Eu sou suspeita porque eu sou esposa, mas assim, são lindas as músicas dele. E muito essa coisa do samba, da história do samba, assim, né? Ele fez até os 100 anos de samba, teve um evento lá acho que foi no Santander, que ele contou toda a história do samba através da música. Ah, que legal. Que legal. Então, muito legal. Fernanda, 1h10 de papo. Show de bola. Muito legal. Muito legal. E eu, Adorei. dessa referência, lá no começo eu falei sobre um podcast que eu vi o americano. E aí, porque eu ia te brifar sobre a pergunta, mas não vai ser em brief. Qual o melhor conselho que tu já ouviu na tua vida? Eu gosto muito das reações. O melhor conselho... Ou pode ser um conselho teu também. Qual o conselho que tu daria pra... Uma enfim, premissa, né? Tem um conselho que a minha mãe me disse muitas vezes, e em situações bem difíceis, assim, né, de transição ou de dramas, assim, dramas da minha vida, né, porque tudo isso a gente tem muita história por trás, né, gente, a gente se muda de um lugar para outro, mas passa uns perrengues, né, e a minha mãe sempre me disse uma coisa que eu acho muito real, assim, que eu sempre penso, tu pode te afastar de qualquer pessoa, menos de ti mesmo, né. Então, assim, eu acho que o quanto é importante a gente se manter conectado com o que é importante pra gente, sabe? A gente não se afastar do nossa intuição, do nosso coração, do que nos faz bem, sabe? Porque às vezes a gente quer agradar os outros, ou a gente quer ser alguma coisa que a gente não é, ou pertencer a alguma coisa que a gente não pertence. E o melhor lugar é dentro de ti mesmo, né? E aí tem uma outra frase que combina com essa, que eu não vou saber falar ela exatamente, mas ela é tipo isso, que eu fiz com a Débora, o palhaço, né? O workshop do palhaço lá. Curso. E ela é voraz divulgadora. Sim, sim. A Débora é super minha amiga, a gente tem uma relação super próxima, assim. E aí eu fiz o primeiro curso que teve aqui em Porto Alegre com ela, com o palhaço. E aí tem uma frase que ele falou que eu acho maravilhosa também. Que a gente passa a vida toda querendo ser ou maior do que a gente é, ou se diminuindo, né? Dizendo que a gente é menor do que a gente é.
Quando a gente acha o nosso próprio tamanho, a gente cabe em qualquer lugar, Uhum. né? Que é sobre conexão mesmo, né? Que é sobre saber quem tu é, o teu tamanho. Não, eu não sou maior que não sei quem, não sou menor que não sei quem. Eu tenho as minhas qualidades, tenho as minhas fraquezas, mas esse sou eu, né? E ficar próximo, conectado contigo mesmo, né? Aí tu não tem fria, sabe? Teus valores, tua identidade, tua intuição, teu caminho. E acho que é um Eu acho bom fantástico. conselho. Incrível ouvir. Baita papo, Fernando. Adorei. Olha, foi muito bom mesmo, sim. Muito Eu legal. adorei também, Eu gente. acho que a gente Obrigada. tem bastante Não, coisa. muito surpreendente, Pra né? gente- Do nada do Matrix, eu tô aqui. Tu viu só? É, ouvindo tudo e Não. acabamos já com ela dentro da Combo fazendo os nossos projetos. De verdade, muito Adorei. obrigado, Eu viu? que agradeço, adorei. A tua, como é que a gente te acha nas redes sociais, né? Tanto tu, quanto, eu não sei se teu Instagram é aberto ou não, mas Sim, da empresa. o meu @, é Fernanda Geyer, é Geyer, né? Geyer. E o da Lince é @lince.cc. Legal. Então, gente, tu que chegou até aqui, até o final, o único jeito de nos ajudar, o único pagamento que a gente pede é curtir, compartilhar e comentar, porque realmente essa aqui, eu brinco diversas vezes, né? São mais de 150 conversas que se a gente embalasse isso aqui, fizesse um produto, viraria MBA com certeza, Ah, porque com tem certeza. conversas aqui maravilhosas como a tua aqui, então, Fê, muito obrigado mesmo. Obrigada, eu que Muito agradeço, obrigada, gente, Fê. adorei. Acho que foi incrível. Eu amo quando vem mulheres aqui, porque é muito legal a gente ter representatividade no mercado, Sim. né? E aí, pra mim, é muito fantástico. Então, muito obrigada Eu que agradeço. por compartilhar a tua história. Pra mim, é super importante. Feito, gente. Beijo Tchau, gordo. tchau, Tchau, tchau. valeu.